Olá, aqui é o FIFA Nerd Esportes. Vamos falar um pouquinho de futebol italiano? Vamos falar de futebol italiano no canal. Vamos falar um pouquinho sobre o Thiago Motta, novo técnico da Juventus de Turim, na temporada 24 e 25, depois do excelente trabalho que ele fez no Bolonha, tá bom? Vamos falar bastante sobre esse técnico que está chegando e podemos falar também que ele tem uma coisa bem interessante que ele falou na entrevista, que ele vai tentar trabalhar a Juventus com a tradição do futebol italiano, mas também com um toque de brasilidade. Olha que interessante, ele deixou declarado aí. Podemos isolar um pouquinho como essa imagem aí, os bons tempos dos jogadores brasileiros em equipes do futebol italiano. E o Thiago Motta, como técnico do Juventus, ele acredita muito nessa condição de que dá para fazer um futebol italiano bem jogado, com algumas peças brasileiras e com alguns jogadores que já não sentem mais o peso da camisa e também a forma dele trabalhar, que ele é um técnico que ele, como ele mesmo definiu, cada clube tem sua identidade e eu, como treinador, eu chego para poder fazer um trabalho adicionando um pouco daquilo sem mexer com a tradição da equipe, mas fazer a equipe jogar um bom futebol. Então, falando um pouco do Thiago Motta, ele é o primeiro técnico brasileiro depois do Paulo Amaral, que foi lá na época de 2003 a dirigir a Juventus. Então, falando um pouquinho da vitalidade brasileira na Juventus, os jogadores brasileiros hoje, que atualmente é o Danilo, o Breme, chega o Douglas Luiz também para reforçar esse time. E com isso ele vai tentar fazer uma estrutura de tripé defensivo bastante forte, com jogadores que podem fortalecer bastante o sistema defensivo e ao mesmo tempo também potencializar o meio e o ataque. A filosofia do Thiago trabalhar é bastante conhecida porque ele é um técnico posicional e ofensivo. Então, como é que ele vai adaptar a Juventus dessa forma? Né? Fazendo uma defesa forte, um meio campo com bastante inteligência e com atacantes que possam fazer jogadas diferentes e inovadoras, como foi na época do Bolonha. O Thiago Mota ele tem dois auxiliares, né? O Alexandre Hukes, né? Que é o francês, e também o outro francês, que é o Simon Conet, que cuida da parte física. Na comissão técnica também tem o brasileiro, Flávio Francisco Garcia, que trabalha com os vídeos de análise de desempenho. Então, é uma comissão técnica que mostrou competência dos lugares que passou e a tendência que também dê certo na Juventus. A missão do Mota, segundo a entrevista que ele disse, fez recentemente, é reacender a Juventus, aquela força do futebol italiano. Então, com algumas contratações, algumas formas de jogar, algumas coisas que ele pretende adaptar e fazer, ele deixa bem claro que a Juventus vai ser um time que vai jogar de maneira bem diferente essa temporada, ou seja, uma diferença bastante interessante. Nós vamos ver uma Juventus que vai envolver os adversários, uma Juventus que vai brigar cada vez mais por posições interessantes, seja na Itália, seja no futebol europeu. Então, estamos bastante interessantes e felizes com a chegada do Thiago Motta, que é um técnico que foi um jogador brilhante. E certamente, como técnico, também vem mostrando características bem interessantes. Entre as contratações, né, o Kevin Turhan, filho do campeão do mundo, Turhan, que estava no Nice, ele chega para fazer parte desse plantel do Thiago Motta. O próprio Thiago Motta comemorou bastante, então vamos ver, fica a nossa curiosidade de saber como é que esse jogador que foi um destaque no futebol francês pelo Nice, nas mãos do Thiago Motta, pode crescer, quem sabe aí, ser um jogador importante. Falando um pouquinho do esquema tático, aí bastante simples aí, de que de repente podemos esperar dessa Juventus, é um goleiro, quatro no sistema defensivo, dois brasileiros ali pelo meio, três jogadores um pouquinho mais à frente e um atacante, o como o Vladovic, que é um artilheiro nato, então lembra um pouquinho aí, bem interessante a Juventus, ok? Então assine nosso canal se você gostou desse vídeo, divulga, compartilhe e continue dando a força para nós aqui, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!